Quais são os melhores valores de uma associação? Sua sede? O local onde está instalada? Seus equipamentos? Os mais importantes valores de uma associação são as pessoas que a compõem, gente que faz acontecer, gente que acredita em gente. Os melhores ativos de uma associação somos nós. Estávamos lá na noite de 23 de junho de 1995. Colocamos o marco que hoje é nossa ALEASP, a Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura da cidade de São Paulo. Nasceu sob testemunho de 13 pioneiros visionários, com o firme propósito de ser grande, porque os mais obstinados estavam lá. Acreditaram e entenderam a necessidade de lutarem unidos, almejando melhores condições para exercerem as suas profissões e atingir um objetivo comum. Sim, atingimos a marca dos 25 anos de história. Foi muito trabalho realizado nesses 25 anos. Tivemos diversas conquistas, todas conseguidas com esforço mútuo. Mais vitórias do que derrotas. Mas tudo valeu e vale muito. Nosso crescimento profissional e pessoal está intimamente ligado à nossa associação ALEASP. Mantemos e iremos manter nossa cultura de congregar e valorizar profissionais que primam pela ética e responsabilidade no exercício de suas atribuições técnicas. 25 anos da ALEASP. Você é nosso protagonista e está escrevendo essa história conosco. Ok, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Maurício Putinato, eu sou o atual presidente da ALEASP, Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Agronomia da cidade de São Paulo. Continuando o nosso ciclo de palestras, hoje nós iremos apresentar palestras com o tema Cálculo de vazão de projeto e verificações hidráulicas, que será apresentada pelo nosso colega de profissão, engenheiro José Roberto Costa. A palestra deve levar em torno de 60 minutos e no final teremos mais alguns minutos para tirar dúvidas e ele vai responder as perguntas que vocês tiverem. Vocês podem fazer até diretamente ao palestrante. Outra forma de tirar as dúvidas é postar as perguntas diretamente no chat e eu vou passando para o palestrante durante a palestra, tá bom, gente? Bom, falando rapidamente do currículo do nosso palestrante, José Roberto Costa é engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Ele atua em multinacional italiana há mais de 12 anos. Boa noite, José Roberto, tudo bom? Boa noite, Maurício. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado Perfeito. Pela introdução aí. Tá ótimo, então. Então, tá tudo preparado para iniciar? Tudo certo, tudo preparado aqui. Ok, gente? Boa palestra a todos. Eu vou ficar aqui, então, na retaguarda aqui, tá? Eu vou desativar ficar no oculto aqui no mudo, mas assim que tiver as perguntas, eu vou passando para você, ok? Ok, perfeito, Maurício. Obrigado. Tá bom, boa palestra a todos. Um abraço. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é José Costa, como já fui apresentado, e hoje eu vou passar para vocês uma apresentação voltada a cálculo de vazão de projeto e verificações hidráulicas, tá certo? Como está mostrando aqui para vocês na tela, o convite aí que foi criado pela ALEASP, certo? Bom, antes de iniciar, só vou detalhar um pouquinho mais, me apresentar um pouquinho mais detalhadamente para vocês, para que a gente possa se conhecer antes do início da nossa apresentação.
Maurício já falou meu nome, José Costa, sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, trabalho numa multinacional há 12 anos, apoiei diretamente mais de 500 projetos na área de hidrologia, drenagem, hidráulica. Atualmente eu tenho 2 treinamentos online, né, com mais de 270 alunos ativos, né, nos 2 treinamentos. Sou casado, sou pai do Davi, pai do Isaac, né, e eu tenho esse trabalho também que eu desenvolvo na internet, né, hoje em dia é um meio aí de comunicação muito forte, né, ainda mais com a chegada aí da pandemia, a gente acabou recorrendo muito, né, à internet para buscar informação, se capacitar, e eu faço também esse trabalho dentro da internet, divulgando, então, temas voltados a águas, né, ou seja, hidrologia, hidráulica, drenagem, e um dos targets que eu tenho dentro desse trabalho, né, que eu vou compartilhar uma fatiazinha aqui com vocês nessa noite, é fazer com que você que está me assistindo aí do outro lado consiga dominar a ideologia, né, de uma forma simples, uma forma clara, até coloco de uma forma brutalmente didática, né? Então, que você realmente consiga absorver o conhecimento e aplicar na sua carreira profissional, se destacar, crescer, aumentar sua renda, buscar oportunidades, né? Assim como todos nós profissionais desejamos, né? Então, esse é um ponto principal desse trabalho que eu tenho desenvolvido na internet. Bom, antes da gente iniciar a apresentação também, queria deixar já para vocês outros caminhos também, caso vocês queiram conhecer um pouco mais desse trabalho que eu estou divulgando na internet, através de planilhas de cálculos gratuitas, né, que eu disponibilizo também na internet, aulas em PDF, hoje em dia eu tenho um site /blog também, que eu posto alguns artigos semanais, compartilhando ali alguns conteúdos técnicos dentro do guarda-chuva ideologia, hidráulica, né? Esse site se chama, então, sobreaságuas.com, você consegue acessar e absorver ali todo o conhecimento que está sendo disseminado através dos artigos técnicos, ok? Nas redes sociais também, estou presente aí nas maiores redes sociais, YouTube com meu canal, LinkedIn, Instagram, tem um grupo também fechado no Telegram, que a gente compartilha algumas informações também com esse grupo, né? Facebook, né? E tenho também os treinamentos fechados, né? Um voltado para a ideologia, que se chama Ideologia Básica para Engenheiros e Aspirantes, que é voltado para engenheiros, né? Ou seja, quem já é formado, e também para alunos que estão aí no caminho, que estão se formando, ok? E tenho também um treinamento chamado CFD Expert, que ele é voltado à modelagem hidrodinâmica CFD, que significa fluidodinâmica computacional, tá? Então, é uma área bastante interessante, principalmente aí para projetos de grande vulto, né, nessa área de águas também. Bom, por que eu vou falar com vocês hoje sobre esse tema que é bastante linkado à questão hidrológica, à questão hidráulica, né? Eu não sei vocês, mas na minha formação, na minha graduação, eu tive poucas disciplinas de águas, né? Quando comparado, por exemplo, com disciplinas de concreto, estruturas, acaba tendo uma carga horária menor, né? Pegando a minha fatia de pizza da graduação, foi apenas 2% voltado para hidrologia. Então, muitas vezes a gente sai da faculdade sem ter uma base muito sólida dessa área, né? Quando a gente vai procurar, então, oportunidades de trabalho, procurar atuar na prática, dificilmente a gente busca logo de cara áreas de hidrologia, porque a gente teve pouco contato na faculdade. E quando a gente tem pouco contato, a gente tem, muitas vezes, pouco interesse também. Só que na contramão disso, pessoal, nós temos grandes e recorrentes problemas, né, dentro aí da sociedade, que nós, que somos engenheiros, técnicos, com o nosso conhecimento de hidrologia, podemos agregar, podemos resolver, podemos mitigar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma pequena carga horária, a gente tem uma pequena quantidade de disciplinas, né, dentro da graduação, ao mesmo tempo, quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente vê problemas ali recorrentes que requerem um conhecimento específico nessa área. Por exemplo, né, quando a gente olha para a drenagem urbana, a gente tem problemas de racionamento de água periodicamente, né? Então, esse ano, começou-se aí uma conversa de que, olha, está com os reservatórios baixos, com os níveis baixos,
vai ter que se fazer um racionamento, né? No final das contas, choveu bastante, e esse problema não evoluiu nesse ano, mas a gente pega os outros anos, a cada X anos nós temos que passar por esses problemas, que passa também por esse armazenamento de água para consumo humano, né? Então, consumo e desenvolvimento humano, que passa pelos conhecimentos da hidrologia, né? Então, regularizar uma vazão através de reservatório, né? Calcular o volume útil, o volume necessário para abastecer a sociedade por um longo período, né? Tudo isso passa pelos conhecimentos específicos da hidrologia. Quando a gente olha para o outro lado da moeda, ou seja, a superabundância de água, né? Um lado a gente tem escassez, né? O outro lado a gente tem a superabundância. Esse ano a gente passou aí por diversos problemas, principalmente a região da Bahia, norte de Minas, né? Onde sofreu ali com muitas chuvas fortes, agudas, que gerou alagamentos, inundações em diversas cidades. Só que esse problema ele não é de 2022. Se a gente começa a buscar notícias dos anos passados, 2021, 2020, 2019, assim, todos os anos nós temos esses problemas de inundação, problema crônico no país, né? E muitas vezes passa também pelos conhecimentos da hidrologia, calcular a vazão de projeto, que a gente vai ver aqui hoje, verificar se o curso d'água está capacitado para veicular aquele volume de água, aquela vazão, muitas vezes propor alguma solução de amortecimento de onda de cheia, né? Visto que as cidades hoje em dia estão bastante impermeabilizadas, então toda aquela água que infiltrava no solo já não está mais infiltrando, está escoando do nosso curso d'água, chegando mais vazão no curso d'água, o nível d'água aumenta, isso pode extravasar para as laterais, gerar inundação local. Então são problemas crônicos no país. Todo ano, todo verão, época de chuva, nós passamos por esses problemas. Nós tivemos também, infelizmente, esse ano, problemas de deslizamento em Petrópolis, né? Uns 2, 3 episódios principais, onde tivemos vítimas, muita destruição, que também passa pelo estudo de chuvas, né? Áreas de risco. Então, todos esses temas que são bastante sensíveis, né, a nós, engenheiros, a nós como cidadão mesmo, né? Passam pelo conhecimento da hidrologia. E a questão de deslizamento, eu mesmo, 2016, 2017, visitei Angra dos Reis, que teve um deslizamento muito parecido, né? Então é algo que não é novidade, é algo que a cada X anos também nós acabamos passando por esses problemas, e os conhecimentos de hidrologia podem dar sustentação para soluções para esses problemas, para mitigar esses problemas, ok? Quando a gente olha para o mercado de drenagem, por exemplo, né, drenagem de rodovia, de ferrovia, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, hoje nós temos o programa ProTrilhos, né, que já tem aí 76 requerimentos de implantação de ferrovias no Brasil. Desses 76, 27 já foram aprovados, ou seja, mais de 10 mil quilômetros de trilhos, girando aí o mercado, mais de 133 bilhões de investimento. Quando a gente olha para a rodovia somente, nós temos hoje no Brasil mais de 1 milhão e 700 quilômetros de estrada, e só 13% é pavimentado. Ou seja, é uma porcentagem muito pequena, né? E dentro dessa área de drenagem, de rodovias, de transporte, a drenagem é um ponto também essencial. Então, as rodovias passam sobre rios, né? Onde nós temos que verificar a seção hidráulica de pontos. As rodovias precisam ter a sua drenagem também, né, de pavimento, a drenagem de talveg, tudo isso nós precisamos inicialmente fazer estudos hidrológicos para determinar a vazão e, posteriormente a isso, avaliar os nossos dispositivos de drenagem. Então, dentro da área um pouco mais privada, vamos colocar assim, de concessões, nós temos também a presença massiva da hidrologia e da drenagem, da hidráulica, né? Até colocando aqui para vocês a planilha de custos do DR de São Paulo, que precifica um estudo hidrológico aprovado pelo DAE em mais de R$6 mil. Então, é um trabalho bastante valorizado também nessas áreas, porque a falta de drenagem gera problemas muito grandes aí, tanto para o pavimento como para a estrutura de transportes, né? Dentro do meu canal, caso vocês queiram visitar depois também, eu fiz um bate-papo com um engenheiro Marcos Jabor, que é uma das maiores referências hoje de drenagem de rodovias do Brasil, né?
e nós falamos por quase uma hora também sobre questão de mercado, essas realidades, as demandas, e ele deixa bem claro, né, as demandas que nós temos hoje, a necessidade do conhecimento de hidrologia, de drenagem, a falta de profissionais nessa área, né, a falta de profissionais com conhecimentos específicos nessa área. Bom, quando a gente muda um pouco o cenário e olha para o cenário, para o mercado de mineração, nós temos também um mercado bastante pujante no Brasil, e hoje as grandes obras de mineração, as barragens, né, com seus respectivos vertedores, né, são feitos também estudos hidrológicos para calcular a vazão de projeto, para UTR de 10 mil anos, PMP, se o vertedor consegue veicular esse volume de água, se não consegue, drenagem de pilhas, né, de minério. Então, dentro desse mercado também é necessário, né, faz necessário ali o conhecimento de hidrologia, de drenagem, de hidráulica de uma forma geral. Bom, pessoal, então, fechando esse parênteses inicial aí com vocês, só para que a gente consiga se situar um pouco também, né, como o mercado tem utilizado os conhecimentos de hidrologia. Como eu disse, na faculdade nós vemos ali poucas disciplinas, né, então quando nós saímos para atuar no mercado de trabalho, muitas vezes a gente não tem um conhecimento muito sólido naquela área de águas, de hidrologia, mas os problemas estão aí, as oportunidades estão aí também para que nós possamos aplicar os nossos conhecimentos, melhorar as nossas técnicas, melhorar, se aprofundar ainda mais os estudos e atuar de uma forma efetiva aí como engenheiro, buscando soluções aí que possam ajudar a sociedade, que possam também contribuir com a resolução de algum problema local, um problema macro, né, de uma bacia hidrográfica, etc. Ok? Então, aqui eu vou entrar numa segunda parte da nossa apresentação. Os conteúdos que eu tenho disponibilizado na internet, assim como essa apresentação, eu sempre gosto de enfatizar bastante a questão didática, né? Então, eu espero que essa apresentação seja para vocês realmente brutalmente didática, que vocês possam realmente aproveitar ao máximo essa palestra e possam entender todo esse conhecimento que a gente vai transferir aqui e possam replicar aí também na carreira de vocês, ok? Então, nós tivemos um estudo de caso, onde nós temos aqui uma bacia hidrográfica na cidade de Campinas, onde nós vamos avaliar, então, como é o tema da nossa apresentação, a vazão de projeto, né, para essa travessia que nós temos justamente nesse ponto que eu estou fazendo essa flechinha vermelha, né, que passa aqui sob essa avenida. Nós temos aqui um talveg, né, então, estou pintando aqui em vermelho parte desse talveg. Nós temos aqui um segundo talveg também, que está direcionando essa vazão para aquele ponto, né, com alguns afluentes aqui também, ok? E nós vamos determinar, então, a vazão que vai chegar nesse ponto aqui, que é justamente o ponto que nós temos uma travessia, né, sob a avenida, e numa segunda etapa nós vamos avaliar qual que é a seção hidráulica mínima para que essa vazão passe pela travessia e não gere ali problemas, obviamente, de inundação, de alagamento, ok? Bom, pessoal, para quem trabalha com AutoCAD, com Civil 3D, hoje nós temos algumas referências, né, alguns sites aí de referência para que a gente possa fazer o download das cartas topográficas. Então, um dos primeiros passos que nós temos no estudo hidrológico é a delimitação da bacia hidrográfica. Por quê? A delimitação da bacia hidrográfica é basicamente a gente delimitar qual é a área que vai ter influência para o nosso ponto de estudo. O nosso ponto de estudo é justamente a travessia sob a avenida, né? Então, qual é a área montante que vai ter influência na vazão que vai passar nessa travessia, né? Então, essa vai ser a nossa bacia hidrográfica, ou seja, tudo que chover dentro da bacia hidrográfica, né, parte dessa chuva vai evaporar, vai infiltrar, vai ser interceptado, e aquela parcela que vai escoar superficialmente, ela vai ser direcionada para a nossa travessia. O que chover fora da nossa bacia hidrográfica vai ser direcionado para outros pontos, para outros exultórios, mas não vai contribuir para o nosso estudo. Por isso da importância, né, inicial da delimitação dessa bacia hidrográfica. E para isso nós precisamos ter a carta topográfica da região. Para fazer o download dessa carta topográfica, né, você pode acessar, por exemplo, né, uma das referências aqui é o site do IBGE,
onde você acessa o site do IBGE para fazer o download das cartas topográficas. Você vai selecionar cartas e mapas, folhas topográficas, vetoriais, vai escolher aqui a escala da carta topográfica, projeto _conv _digital. Aqui você vai ter uma sequência de diversos municípios que você pode fazer o download das cartas topográficas, ok? O município em questão é o município de Campinas. Então, selecionando a opção Campinas, a opção vetor, nós temos aqui alguns arquivos zipados, compactados, para a gente fazer o download. Cada arquivo, né, tem uma camada da nossa carta topográfica. Por exemplo, no arquivo que a gente faz o download, a gente tem ali as curvas de nível, ok? O outro arquivo que a gente faz o download, nós temos ali as ruas e avenidas da cidade. O outro arquivo, nós temos a implantação da cidade, né, as igrejas, hospitais, etc. Então, para cada arquivo que a gente faz o download, nós conseguimos sobrepor esses arquivos dentro do AutoCAD e fazer ali a delimitação da nossa bacia, ok? Esses arquivos são gratuitos, você consegue fazer o download direto aí no site do IBGE e abrir dentro de ferramentas da plataforma CAD. Bom, então, nessa etapa inicial, nós precisamos fazer esse trabalho de base, né, esse trabalho mais geométrico, que é delimitar a nossa bacia, delimitar o nosso talveg principal, né, delimitar qual que é o desnível desse talveg, o ponto mais alto do talveg, o ponto desultório. Então, são definições iniciais que nós retiramos ali da nossa carta topográfica, essas configurações geométricas da nossa bacia, para que essas informações nos sirvam, né, de dados de entrada para a gente, no passo seguinte, calcular a vazão de projeto, ok? Então, pessoal, pegando aqui essa imagem, nós temos a carta topográfica da região aqui de Campinas. Esse ponto laranja é justamente o ponto do nosso exultório, né, que é justamente a nossa travessia que está sob a avenida, que nós vamos avaliar. Perceba que nós temos aqui alguns talvegs, né? Nós temos esse talveg verde, e nós temos também esse talveg aqui preto, né? E o interessante é que o nosso talveg principal, né, vai ser aquele talveg onde a água vai demorar mais tempo para percorrer, né, o trecho mais longínquo até o nosso ponto exultório. Então, por exemplo, aqui eu tenho um talveg verde, eu tenho um talveg preto, mas o meu talveg preto, a água vai demorar mais tempo, né, para ser veiculada por esse trecho e chegar no meu exultório. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, nós podemos ter diversos talvegs, mas nós temos que olhar sempre como o talveg principal, aquele no qual a água vai demorar mais tempo para percolar até chegar no nosso ponto exultório, ok? Então, aqui nós temos esse talveg principal sendo esse talveg preto. Para esse talveg, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um comprimento L, a gente vai ter um desnível do ponto mais alto até o ponto mais baixo, e nós temos aqui também uma área de contribuição, que vai ser a área da nossa bacia hidrográfica, tá certo? Então, aqui são informações iniciais para a gente dar um start, então, na verificação da vazão de projeto. Bom, tendo essas informações em mãos, a gente vai ter, obviamente, ali, como a gente viu, a área de contribuição, a área da nossa bacia, certo? E o que acontece, pessoal? Hoje, no estado de São Paulo, o DAE, né, faz a verificação dessas análises, né, libera outorga, etc. Então, nós temos aqui diversos manuais do próprio DAE, diversos DPOs, né, diversas instruções técnicas, onde nós precisamos seguir nessas orientações para essas verificações hidrológicas, ok? Então, aqui nós temos um fluxograma, que eu retirei do material próprio ali do DAE, do Guia Prático para Projetos, né, do DAE, onde nós temos aqui uma divisão muito clara. Quando eu tenho uma extensão de dados medidos, registrados, né, ou seja, medição de vazão, medição de chuva, né, menor do que 3 anos, ok? Menor do que 3 anos, ou inexistentes, no caso, né, nós podemos trabalhar, então, com uma divisão de áreas. Por exemplo, se a minha área da bacia hidrográfica for menor do que 2 km², eu tenho um método
conhecido como método chuva-vazão, ou seja, vai transformar a nossa chuva em vazão, tá? O mais simples desses métodos é o método racional, tá? Então, para bacias pequenas, de até 2 quilômetros quadrados. Ah, Zé Roberto, a minha bacia ela tem 6 quilômetros quadrados. Então, acima de 2 quilômetros quadrados, de 2 até 200, nós podemos trabalhar com o método Ipaivu, né, que é o método que nós vamos utilizar aqui hoje. Tá? Então, de 2 até 2 quilômetros quadrados. De 200 quilômetros quadrados até 600 quilômetros quadrados, nós podemos trabalhar com o método Coquet-Uehara, que é um outro método que o Daê também apresenta aqui no fluxograma. Minha bacia é gigante, né? Mais do que 600 quilômetros quadrados. Então, a gente vai trabalhar com hidrograma unitário ou modelagens, né? Então, hoje nós temos diversos softwares para fazer as modelagens hidrológicas. Um deles é o REC-HMS, que é bastante utilizado, né? Então, nós temos essa possibilidade também. Agora, caso eu tenha uma extensão de dados maior ou igual do que 3 anos, aí eu posso trabalhar com os métodos estatísticos, ok? Então, eu vou pegar a minha série histórica de 20 anos, de 30 anos, e vou fazer ali uma distribuição estatística em cima dessa série, para que eu consiga obter a minha vazão de projeto, certo? Então, pessoal, aqui nós temos já um caminho inicial que nós podemos seguir para chegar na nossa vazão de projeto. Nós vamos utilizar, então, só relembrando o método Ipaivu, porque a nossa bacia tem cerca de 6 quilômetros quadrados, né? Então, está aqui na faixa de 2 a 200. Só para mostrar uma diferença aqui para vocês desses métodos, né? Porque dentro desse mesmo gráfico, eu tenho as colunas azuis, que são resultados de vazão, né, para o método racional. Então, o que acontece? No eixo horizontal eu tenho áreas, no eixo vertical eu tenho vazões, ok? A coluna azul é resultado de vazão para o método racional. A coluna amarela para o método Ipaivu, a roxa para o método Coquet-Uehara, a verde para o hidrograma unitário sintético e a laranja para um método racional modificado apresentado pelo DENIT também para obras de projetos de transportes, ok? Então, aqui nós temos, nessas faixas menores, de 1 até 2 quilômetros quadrados, nós temos até uma pequena diferença do racional para os outros métodos, né? Mas é realmente uma diferença pequena, né? Mas acima de 3 km, 4, 5, 6, 7, vamos pegar aqui 10 km quadrados, perceba que o método racional já está numa faixa de 200 metros cúbicos por segundo, enquanto os métodos aqui, hidrograma unitário e Coquet-Uehara, estão numa faixa que menos da metade, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho áreas muito grandes, o método racional começa a superestimar a vazão. Olha só, uma área de 1.000 km quadrados, a vazão pelo método racional daria próxima a 1.200 metros cúbicos por segundo. Se eu for trabalhar com o método do hidrograma de projeto, eu tenho a vazão aqui na ordem de 190 metros cúbicos por segundo, tá? Ou seja, 10 vezes, né, 10% da vazão aqui calculada pelo método racional. Por isso que o método racional acaba sendo privado para essas áreas menores, porque para áreas maiores ele vai superestimando demais a nossa vazão. Então, para áreas maiores, nós temos aqui outros métodos mais aplicados, ok? Então, nesse caso, a gente tem aqui essa diferenciação de cada método com os seus respectivos resultados, né? Bom, pessoal, então, um ponto importante aí para a gente iniciar essa avaliação é determinar o nosso tempo de retorno para essa vazão de projeto, tá? Uma das questões, assim, bastante importantes para a gente destacar aqui é que o tempo de retorno, muitas vezes, eu vejo muitos profissionais falando que, meu tempo de retorno é 100 anos, né? Isso quer dizer que a minha chuva vai acontecer só daqui 100 anos? Não, né? Minha vazão de projeto é para tempo de retorno de 100 anos. Isso quer dizer que essa vazão vai ser veiculada nesse ponto só daqui 100 anos? Não, né? Pode ser que a vazão, a precipitação aconteça amanhã, semana que vem, ok? Os 100 anos está ligado com a segurança do nosso cálculo, e ele é o inverso da probabilidade. Por exemplo, se eu tenho um tempo de retorno igual a 100 anos, né, como eu coloquei aqui, ele vai ser igual ao inverso da probabilidade. Então, se eu passo aqui o meu P para cá, se eu passo o meu 100 anos para cá, né, eu tenho essa equaçãozinha aqui, que vai ser igual ao quê? Probabilidade de acontecer aquele evento no primeiro ano é de 1%.
Ou seja, eu tenho 99% de chance dessa chuva não acontecer nesse ano. Tá? Mas é impossível de acontecer? Não, porque eu tenho 1% de chance de acontecer. Então, a probabilidade, né? Então, quando eu tenho tempo de retorno 100 anos, eu tenho a probabilidade de acontecer nesse ano de estudo de 1% apenas. Se eu tenho aqui 1000 anos de tempo de retorno, eu vou ter 0,1%. Ou seja, quanto maior o tempo de retorno, mais seguro, né, vai ficando o nosso cálculo, porque eu vou reduzindo a probabilidade de acontecer aquele evento, ok? Quando nós temos uma área rural, somente rural, né, e sem expansão urbana, o DAE indica aqui 25 anos de tempo de retorno. Se for uma obra simplificada, sem ser obra de grande porte, né, que não esteja passando por uma expansão urbana, que na prática é bastante raro de acontecer. O mais comum é nós termos aí os cálculos voltados para áreas urbanas, ou áreas que estão em expansão urbanas, ou áreas que têm uma maior importância, um maior porte, tá? Então, tendo essas condições, o mais indicado é um tempo de retorno de 100 anos, ok? Então, nós vamos seguir com esse TR de 100 anos nessa verificação. Bom, um segundo ponto muito importante, pessoal, determinar o nosso tempo de concentração da nossa bacia. O que é o tempo de concentração? É o tempo, né, que demora para toda a nossa bacia hidrográfica contribuir com o nosso exutório. O que é o exutório? É justamente o ponto de estudo final, a nossa travessia. O que é a bacia hidrográfica? É a área que vai contribuir com água para chegar no exutório. Então, imagine assim, começou a chover, aí eu tenho somente essa parcela aqui da minha bacia, ó, contribuindo para o meu exutório, né? Só essa parcela. Eu ainda não tenho o meu tempo de concentração, porque tem mais áreas aqui, ó, na nossa bacia para contribuir. A partir do momento que toda a minha bacia está contribuindo para o exutório, eu tenho, então, o meu tempo de concentração definido, ok? Nós temos diversas equações, pessoal, tá? Diversas equações, e são mais assim, são dezenas, né? Vamos colocar assim, dezenas de equações de tempo de concentração. Cada equação foi desenvolvida para um cenário específico. Exemplo, eu tenho uma equação que ela foi desenvolvida através de estudos, né, que foram desenvolvidos para bacias hidrográficas de áreas de 2 até 7 km quadrados, com talveg de 5 até 10% de declividade, áreas urbanas, né? Então, cada equação de tempo de concentração, o pesquisador, né, o engenheiro que desenvolveu, buscou desenvolver essa equação dentro, né, de uma faixa de validação, né, de um tipo de bacia, de um tipo de talveg específico. Por isso que a gente tem uma porrada de equações de tempo de concentração. Tá? O que nós precisamos fazer na prática? Verificar qual que é a equação que mais se adequa com o estudo que nós vamos desenvolver, ok? Por exemplo, pessoal, se eu pego uma equação de tempo de concentração que foi desenvolvida para bacias montanhosas, né, ou seja, que tem uma declividade alta, uma bacia montanhosa, e aplico essa equação na Baixada Santista, né, que é plano, né, uma baixa bacia, o meu erro vai ser muito grande. Por quê? A equação foi desenvolvida para uma faixa de validação de bacias montanhosas, e não para baixa bacia, né, no nível do mar. Então, eu preciso ter esse conhecimento prévio, né, para identificar qual é a equação que eu vou aplicar no meu estudo, ok? No meu canal do YouTube também, pessoal, tem alguns vídeos, eu lembro já de cabeça um vídeo específico de 1 hora, mais ou menos, que eu faço um comparativo direto de diversas equações de tempo de concentração, onde você consegue ver qual que é a melhor equação para diversos cenários, área urbana, área rural, tá? Então, tem esse material disponível lá também. Bom, nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa equação, que é bastante replicada na prática, porque ela é bastante robusta, ela acaba tendo bons resultados para bacias urbanas, bom resultado para a bacia rural, ok? Então, nós vamos utilizar aqui essa equação, que é conhecida como equação de Kirchhoff. Então, ela depende do nosso comprimento do talveg, e ela depende do nosso desnível do talveg. Então, retirando lá na nossa carta topográfica, né, do CAD, nós temos aqui um comprimento de talveg de 3,2 km e um desnível do talveg de 63 metros. Então, fazendo esse cálculo, nós temos um tempo de concentração de 44 minutos, ok? Próximo passo, pessoal, a gente calcular
a nossa intensidade de chuva para a cidade de Campinas. Tá? Então, nós temos ali diversas equações de chuva baseadas nas curvas IDFs, que é intensidade, duração e frequência para diversas cidades, território de São Paulo e também território brasileiro, ok? Nós temos essa equação no manual também de chuvas intensas do DAE, tá? Então, lá você consegue obter essa equação para Campinas e outros municípios. Além de São Paulo, nós temos também um software chamado Pluvio, foi desenvolvido pela Universidade de Viçosa, de Minas Gerais, que lá você consegue a equação de chuva para diversos municípios do território brasileiro. Tá? Então, simplifica bastante aqui o nosso desenvolvimento do cálculo. Então, por exemplo, essa é a equação de Campinas. O que nós precisamos ter em mãos para calcular a intensidade de chuva? O primeiro passo é a duração da nossa chuva. O segundo passo é o tempo de retorno. Bom, tempo de retorno eu já sei que é 100 anos, a gente já viu, ok? Duração da chuva, nós vamos igualar ao tempo de concentração. Então, o meu tempo de concentração é 44 minutos. A duração da minha chuva também vai ser 44 minutos, tá? Na maior parte das vezes, né, nós temos aqui essa igualdade, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que não vai resultar numa diferença muito grande da realidade. Tá? Alguns casos específicos, nós temos que estudar essa duração da chuva de uma forma mais aprofundada. Mas nesse caso, nós vamos então igualar tempo de concentração igual à duração da chuva. Sabendo esses dois valores, pessoal, tempo de retorno, que a gente já viu que é 100 anos, e tempo de concentração igualado à duração da chuva, nós conseguimos calcular então a intensidade de chuva para essa região, que é 94 milímetros por hora, ok? 94 milímetros por hora. Maravilha! Dentro desse método que nós estamos utilizando para chegar na nossa vazão de projeto, nós temos ali a influência do formato da nossa bacia. Então, o que acontece? Essa daqui, por exemplo, é uma bacia mais achatada, né? Então, essa relação que nós temos aqui de x e y, né? Nós temos aqui em x uma medida muitas vezes maior do que essa medida aqui em y, que está na direção do nosso Talweg. Essa segunda bacia aqui já é uma bacia alongada, tá? Então, perceba que a distância aqui em y, que está no sentido do Talweg, já é maior, né, do que essa medida aqui em x, né? E nós temos uma bacia que ela é abstrata, né, que seria um círculo, né, só para a gente ter uma relação aqui entre esses formatos. Então, o que acontece? Dentro desse método, nós temos aqui o nosso fator de forma, que é essa equação aqui em cima, tá? Esse Fzinho aqui, igual ao nosso comprimento do Talweg, e aqui nós temos a nossa área de contribuição. Quando esse F é menor do que 1, a bacia ela tem um formato mais achatado, esse primeiro formato aqui. Quando esse F é maior do que 1, ela tem esse formato mais alongado. Quando esse F é igual a 1, nós temos uma bacia que seria um círculo, né? Uma bacia abstrata, ok? Por que nós estamos avaliando esse fator de forma? Porque na sequência, a gente vai ver o nosso coeficiente de forma. A gente vai ver o seguinte, que quando eu tenho essa bacia mais alongada, né, o nosso tempo de concentração, né, a duração aqui da água para percolar no Talweg e chegar no exutório, ela tende a ser maior do que o tempo de concentração nas bacias mais achatadas, justamente por essa maior extensão aqui do Talweg, né, esse formato aqui mais alongado da bacia, ok? Então, nós calculamos aqui o fator de forma. Substitui o L, que nós já temos, 3,2 km, substitui a área, que nós já temos, chegamos no fator de forma de 1,12. Aí sim nós vamos calcular o nosso coeficiente de forma. Então, esse coeficiente de forma é justamente o que eu comentei. Se a bacia é mais alongada, a chance é que esse tempo de concentração seja maior. Se a bacia é mais achatadinha, a chance é que o tempo de concentração seja menor. E para isso nós vamos calcular aqui o nosso coeficiente de forma, que é representado aqui pela sigla C1, que ele basicamente depende do nosso fator de forma, ok? 4 dividido por 2 mais fator de forma. Então, nós chegamos ao valor de 1,28. Maravilha. Próximo passo, pessoal. Coeficiente volumétrico de escoamento. O que acontece? Para quem já trabalhou com o método racional, é aquele Czinho, que é conhecido como runoff, né, bastante similar ao que a gente vai ver aqui agora. Esse coeficiente C2 vai depender do uso
do solo e grau de urbanização. Ou seja, quando eu tenho uma área bastante urbanizada, esse coeficiente C2 é muito próximo de 1, tá? Quando eu tenho uma área bastante rural, natural, ele é muito próximo ali de 0. Tá? Então, nós temos essa tabela aqui do DAE também, que diz o seguinte, ó, a área totalmente urbanizada varia o nosso C2 de 0,5 até 1. O valor 1 quer dizer o seguinte, pessoal, tudo que choveu na bacia escoou superficialmente, ok? Valor de 1, tudo que choveu na bacia escoou superficialmente. Valor 0, tudo que choveu na bacia, né, infiltrou ou evaporou, mas nada escoou. Tá? Então, assim, nós temos esses extremos. Entre 0 e 1, nós temos diversas graduações aí de uso e ocupação de solo. Então, totalmente urbanizada, obviamente, nós temos aqui os coeficientes maiores, parcialmente urbanizada de 0,35 até 0,5, área de plantação, pasto, natural, são valores menores, né, 0,2 até 0,35. Como a nossa bacia hidrográfica, que está mais ou menos aqui, onde eu estou pintando aqui em vermelho, tá, mais ou menos esse sentido aqui, ela tem aqui dentro dela áreas que são urbanizadas, áreas que já estão sendo urbanizadas, como eu estou pintando aqui, tá? Então, perceba que aqui eu tenho um bairro bastante urbanizado, né? Toda essa área aqui acaba tendo um runoff maior, né? Que eu estou contornando aqui, ok? E nós temos aqui o restante que são áreas verdes, né? Então, o que a gente vai fazer? Normalmente é feita uma ponderação desse coeficiente, né? Então, para as áreas mais cinzas, nós temos um coeficiente maior, como está sendo aplicado aqui de 0,7, que está entre meio e 1, ok? Então, aqui eu tenho a minha área urbanizada vezes o coeficiente para a área urbanizada. Aqui eu tenho a minha área verde vezes o coeficiente para a minha área verde, que seria esse valorzinho aqui de 0,35, tá? Tudo isso dividido pela área total da minha bacia. Então, com isso, pessoal, eu chego nesse coeficiente C2 de 0,53, tá? Já levando em consideração, então, as minhas áreas urbanizadas e as minhas áreas verdes também. Então, fazendo essa ponderação, chego nesse coeficiente 0,53. Maravilha. Com isso, então, eu vou calcular o coeficiente da bacia, que é o meu C, né? Que depende do quê? Fator de forma, que a gente já calculou, o nosso runoff, que a gente acabou de ver, e o nosso coeficiente de forma também, que é o nosso C1. Tá? Então, todos esses valores eu já tenho. Já tenho esse valor, que é 0,53, já tenho o meu coeficiente de forma, já tenho o fator de forma, né, que é 1,12, substituí os valores aqui e cheguei no meu C igual a 0,39, que é um valor adimensional, ok? Então, com isso, pessoal, a gente avança, então, mais uma etapa. Esse método racional, que já é o segundo método indicado pelo DAE, né, ele tem algumas características diferentes do método, quer dizer, esse método de Paivu, né, que eu estou apresentando para vocês, que é o segundo ali indicado pelo DAE, ele tem algumas características diferentes do método racional, ok? Ele tem algumas implementações a mais. A gente viu aqui o fator de forma, que no método racional não tem, tá? Não tem essa influência da forma. E aqui nós temos também a distribuição espacial da chuva. O que é isso, Zé Roberto? Imagine o seguinte, você tem uma bacia hidrográfica de X quilômetros quadrados, né? E muitas vezes o que está chovendo num pedaço da bacia não é o que está chovendo em toda a bacia, né? Muitas vezes parte da bacia está chovendo mais, outra parte está chovendo menos, muitas vezes uma parte nem está chovendo, né? Então existe uma distribuição dessa chuva no espaço, tá? E esse coeficiente K é justamente para fazer essa correção da distribuição espacial da chuva na área de estudo, tá certo? Como que a gente vai determinar esse K? Então, nós temos esse ábaco justamente para isso. No eixo horizontal, nós temos a área da bacia, tá? Nossa área aqui é de 6 km², ok? Essas curvas coloridas é a duração da chuva. Então, nós temos chuva de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, e assim vai. E no eixo vertical, nós temos o K que nós queremos determinar. Então, eu vou subir com a minha linha vertical na minha área de 6 quilômetros até a minha curva de 45 minutos, porque o meu tempo de concentração
foi igualado à duração da chuva e o meu tempo de conscientização era de 44 minutos, ok? Então, cheguei nesse ponto aqui da curva mais marrom, vou rebater para cá, cheguei, então, no meu valor aqui de K, tá? Que está entre 98 e 100. Esse K está em porcentagem, né? Então, é 98 a 100%, tá? Então, tem esse valor aqui definido também. Bom, agora, pessoal, eu consigo, então, calcular a minha vazão de cheia, a minha vazão de base e a minha vazão de projeto. Como que eu faço isso? Essa daqui é a equação do método de Paivu, ok? Então, nós temos aqui a vazão de cheia. O que é a vazão de cheia? 0,278. Por que 0,278? Para quem conhece a equação do método racional, ela é basicamente isso daqui, ó. C vezes I vezes A dividido por 3,6, tá? Isso daqui pode ser igualado a 1 dividido por 3,6, né? Vezes C vezes I, nossa, o I ficou meio feio, vezes A, tá? E 1 dividido por 3,6 é igual a 2,278. Tá? Então, perceba que isso daqui já vem do método racional, não tem nada de mais de novidade, ok? O meu C, ele vai depender agora, tá, de 3 variáveis, que é o fator de forma, que a gente já viu, que é o meu C1, que a gente já viu, que é o meu C2, que a gente já viu, tá? O método racional dependeria só do nosso C2 aqui, ó. Tá? Então, perceba que esse método de Paivu tem a influência também da nossa forma da bacia. Intensidade de chuva, né, é igual que nós temos no método racional. A área tem um fator redutor aqui elevado a 0,9, tá? Justamente pela super estimativa de vazão que o método racional apresenta, né? E nós temos o coeficiente K, que é a distribuição espacial, também nós não tínhamos no método racional. Então, com isso, substituindo esses valores que nós já temos em mãos, nós conseguimos chegar aqui a uma vazão de projeto de 53 metros cúbicos por segundo. Desculpa, vazão de cheia, né? 53,37 metros cúbicos por segundo. Fora a vazão de cheia, nós temos também a vazão de base, né? Que vem percolando dentro do solo. E o método de Paivu determina essa vazão de base como 10% da vazão de cheia, ou seja, 5,33 metros cúbicos por segundo. Por fim, pessoal, nós temos a nossa vazão de projeto, que vai ser vazão de base mais vazão de cheia. 53 mais 5,33, chegamos no valor de 58,71 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a vazão de projeto para aquele trecho da travessia que eu mostrei para vocês na imagem de satélite, ok? Agora eu preciso saber qual que é uma geometria mínima capaz de veicular essa vazão, certo? Do lado esquerdo nós temos uma geometria trapezoidal e do lado direito nós temos uma geometria retangular. Então perceba que eu estou utilizando aqui a equação de Manning, tá? Então aqui nós temos vazão é igual a meio vezes a área molhada vezes o raio hidráulico, que seria a área dividido pelo perímetro molhado do nosso canal, ok? Então, imagine que eu tenho o nível d'água aqui, eu tenho a minha área molhada, que é toda essa área, e o meu perímetro hidráulico é justamente esse perímetro do canal que está afogado, né, que está dentro da água. Dividi um pelo outro, cheguei no meu raio hidráulico, vezes a declividade, ok? Então, com essa seção, pessoal, eu chego aqui, ó, numa vazão, né, admissível de 36,7 metros cúbicos por segundo, mas a vazão que vai chegar na travessia é de 58. Então, o que está acontecendo? Ela não é suficiente, né, para veicular a vazão de projeto para a Terra de 100 anos. Então, o que eu preciso fazer? Pensar numa nova geometria. E essa nova geometria é essa da direita, uma geometria com seção retangular. Então, eu tenho uma base já de 8 metros, eu mantenho a minha altura de 2,5, ou seja, eu estou basicamente pegando aqui a minha seção trapezoidal e alargando a base dela, transformando ela numa seção retangular. Estou utilizando a mesma equação de Manning, tá? Só que agora a minha área vai ser maior, o meu raio hidráulico vai ser diferente, a declividade está mantida, e chego numa vazão admissível de
63,27 metros cúbicos por segundo, ok? Então, aqui eu tenho uma vazão que é maior do que a vazão de projeto. Então, quer dizer que essa geometria atende, né, a minha vazão de projeto TR 100 anos. Então, eu poderia propor essa geometria aqui, ok? Alguns pontos de verificação a mais, pessoal, exigidos aí pelo DAE. Primeiro ponto, freeboard. O que é o freeboard? É a distância vertical da minha lâmina d'água até a borda superior do meu canal. Isso aqui vai ser o meu freeboard, ok? Perceba aqui que na nossa DPO 11, essa instrução técnica do DAE, nós temos aqui tipos de obra: canalização, travessia, barramento, né? Característica de cada tipo de obra: travessia, se é galeria, bueiro, ponte, canalização, se é fechada, se é aberta, e aqui nós temos o nosso freeboard. Via de regra, ele vai ser 20% da nossa lâmina d'água, ou no mínimo aqui 40 centímetros, tá? Então, perceba o seguinte, ó, o nosso freeboard calculado aqui, está sendo 2,5, que é o nosso desnível total do canal, menos 2,10, que é a nossa lâmina d'água. Então, eu tenho o meu freeboard de 40 centímetros. O nosso freeboard requerido pelo DAE, né, para travessia aqui de galeria, é de 20% da lâmina d'água. Então, daria aqui 0,42 metros, 42 centímetros, tá? Normalmente, esses 2 centímetros aqui não dá nenhum tipo de enrosco, né, para o DAE, eles não vão barrar por causa de 2 centímetros, tá? Mas caso você queira deixar redondo, né, ou seja, 50 centímetros de freeboard, por exemplo, teria que aumentar a nossa seção aqui, né, para 2,60, ok? E o freeboard mínimo, né, seria de 40 centímetros. Então, se eu faço esse cálculo da 20% da lâmina, né, e dá menos que 40 centímetros, eu vou adotar 40 centímetros. Se eu faço esse cálculo de 20% da lâmina e dá mais do que 40 centímetros, eu vou adotar esse resultado, então, ok? Então, o nosso freeboard aqui de ponto 40 está atendendo aqui, basicamente, esse requerimento também do próprio DAE. Próximo passo, pessoal, é verificar a velocidade do escoamento, tá? Então, essas tabelas aqui também foram retiradas aqui da nossa DPO 11, do DAE, tá? E nós temos aqui, nessa primeira tabela, rugosidades para cada tipo de material. Então, terra, grama e rachão, basicamente 0,035, gabião 0,028, pedra argamassada 0,025, aço corrugado 0,024, concreto 0,018. Além dessas rugosidades que nós utilizamos na equação de Manning, nós também temos as velocidades máximas para cada material que o DAE admite. Então, para um canal em terra, 1,5 metros por segundo. Para um canal revestido com gabião, 2,5 metros por segundo. Para um canal revestido com pedra argamassada, 3 metros por segundo. E para um canal revestido com concreto, 4 metros por segundo. Ok? Como que nós vamos calcular essa velocidade e comparar se essa velocidade está dentro do que o DAE aprova, tá? Nós vamos utilizar aqui a equação da continuidade. Então, a velocidade vai ser igual à nossa vazão dividido pela nossa área, correto? Então, a nossa vazão vai ser 63,27 dividido pela nossa área molhada, que é 16,80. Isso aqui vai ser igual a 3,76 metros por segundo. Essa é a velocidade média que vai ser veiculada na nossa canalização. Como essa travessia é revestida com concreto, né, esse perímetro está sendo revestido com concreto, ele precisa estar abaixo de 4 metros por segundo. Então, 3,76 é menor do que 4 metros por segundo, certo? Metro por segundo, então, ok, né? Então, não vamos ter nenhum tipo de problema também de aprovar esse cálculo também com o DAE, porque está dentro das diretrizes que o próprio DAE estipula aqui como viáveis, ok? Então, pessoal, só recapitulando, né? O que nós vimos aqui nessa apresentação até aqui? Como calcular a vazão de projeto para um determinado ponto, né, da nossa área de estudo, então delimitar a bacia, definir tal VEG, definir desnível, área da bacia, etc. Nós calculamos a nossa vazão de projeto através do método
e Paivu, que é o segundo método indicado ali pelo DAE, para faixas de áreas de 2 km² até 200 km², ok? Então, calculamos a vazão de projeto, que é a vazão que vai chegar naquela travessia, para um TR de 100 anos. E o segundo passo, nós verificamos qual que é a nossa área hidráulica, a nossa seção transversal da travessia, capaz de veicular essa vazão de projeto. Vimos que a seção trapezoidal não deu conta, e a seção retangular, com uma área maior, deu conta de veicular a vazão, atendeu o freeboard mínimo e atendeu a velocidade média do escoamento, sendo inferior a 4 metros por segundo, que é estipulado pelo DAE para travessias em concreto, ok? Então, isso que eu queria apresentar para vocês, desse passo a passo um pouco mais detalhado, para que vocês possam entender realmente etapa por etapa e possam também replicar isso na vida profissional de vocês, na carreira de vocês. Bom, pessoal, vou deixar os meus contatos finais aqui com vocês também, tá? Então, aqui é o meu e-mail profissional, tem o site que eu comentei com vocês, /blog, dentro do site tem diversos artigos também para vocês consultarem, ok? Esse celular é um WhatsApp de suporte, caso você tenha alguma dúvida também, né? Nós fazemos esse suporte para você. E nós temos as nossas redes sociais também, estamos presentes aí em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, ok? Então, aqui estão os meus contatos, caso alguém queira me contactar posteriormente para tirar alguma dúvida, solicitar algum tipo de material, estarei à disposição de vocês, tá bom? Mais uma vez, agradeço aí o convite do Maurício e companhia para proferir aqui essa apresentação para vocês, ok? Espero que eu tenha agregado aqui para vocês nessa noite, tenha trazido para vocês aqui um material de valor que vocês possam replicar aí também na carreira, na trajetória profissional de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e pela presença aí de vocês, como combinado com o Maurício também, eu vou ficar mais alguns minutinhos, caso tenha alguma dúvida, né, caso alguém queira compartilhar alguma experiência, estarei aqui alguns minutinhos finais para a gente fazer essa troca, então, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Ok, José, eu vou abrir aqui para você algumas dúvidas que o pessoal teve e vou passar... Ok, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, perfeito, então. Eu vou colocar algumas dúvidas que foram perguntadas aqui. Bom, temos uma dúvida aqui do Fausto, né, engenheiro Fausto. Ele está perguntando como está o mercado atual da engenharia de projetos, a carência de profissionais. Como posso aprimorar meus conhecimentos em drenagem urbana? Certo. Bom, Fausto, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Na minha visão, tá? Na minha visão, nós temos uma carência de bons profissionais na área que tenham conhecimentos específicos nessa área, tá? Justamente pelo que eu mostrei no começo da apresentação, que desde a nossa graduação nós temos pouco contato com a área de hidrologia, drenagem, hidráulica já na faculdade. Então, muitas vezes, muitos engenheiros saem da faculdade com uma visão ainda não muito consolidada dessa área, né, com muita insegurança de atuar nessa área e sem muito contato direto, né? Então, isso acaba levando muitos profissionais para áreas de concreto, estruturas, onde na graduação a gente tem uma carga horária muito mais massiva, né? Então, a gente já começa daí um pouco dessa defasagem de profissionais específicos para essa área de estudos hidrológicos, modelagens, drenagens, né? Então, eu enxergo, sim, essa dificuldade de encontrar bons profissionais com esses conhecimentos específicos na área, tá? Justamente por essa formação já inicial que talvez não seja tão completa para esse tema em específico, tá? Para se capacitar hoje em dia, existem diversos caminhos, né? Então, um dos caminhos que eu percorri foi fazer o mestrado, né? Então, o mestrado tive mais disciplinas complementares, onde eu pude aprofundar o conhecimento dentro dessa área, defender lá a minha dissertação, o título, né? Então, foi uma experiência muito positiva para mim, né? Hoje em dia, com o avanço aí da tecnologia, nós temos também diversos cursos online, como eu comentei também, eu tenho 2 treinamentos online, onde muitos alunos têm conseguido se desenvolver dentro dessa área, com o conteúdo que a gente disponibiliza na plataforma, ainda mais nesse período de pandemia, que nós ficamos reclusos, né? A plataforma online, né, os treinamentos online tiveram
uma grande aderência por essa falta também de acessibilidade, digamos assim, num formato mais presencial. Então, temos também esses treinamentos online, treinamentos presenciais também, com outras empresas que fazem treinamentos presenciais. Então, hoje em dia, o conhecimento está aí, né, para que a gente consiga adquiri-lo, né, dentro também do que eu apresentei para vocês, nos canais que eu atuo aqui na internet, YouTube, Facebook, Instagram. Eu estou sempre divulgando também materiais gratuitos, né, então, quem quiser visitar o meu canal depois, vai ver lá um monte de vídeo explicando como aplicar os métodos, modelagem, software, de forma gratuita, né? Então, assim, o conhecimento está bem, cada vez mais aberto hoje através da internet, né? Então, há a possibilidade aí dos profissionais buscarem se especializar nessa área, que é uma área realmente carente de bons profissionais. Mais uma dúvida agora é da Samantha. Ela está perguntando se esse roteiro de cálculo que foi apresentado na palestra, ele serve somente para canais ou serve para tubulações, implantação de tubulações subterrâneas? Tá. Quando você tem tubulações subterrâneas, que eu acho que a Samantha está comentando, deve ser de microdrenagem, né? Microdrenagem é onde você tem, numa rua, por exemplo, uma boca de lobo, né? Então vai chover, bacia, vai chover nessa rua, parte dessa vazão vai ser encaminhada para a boca de lobo, que vai ser transferida para essa tubulação subterrânea. Tá? Então, nesse sentido, você pode utilizar também esses métodos hidrológicos para calcular essa vazão. O que a gente tem que se atentar sempre, né, é a nossa faixa diária de influência. Então, normalmente, para microdrenagem, o que é mais utilizado é o método racional, porque trata-se de áreas pequenas, né, áreas menores, né, que não ultrapassam 2 km². Né? Então, é mais aplicado o método racional, que é um método até mais simplificado. Né? Então, aí você calcula a vazão que vai ser veiculada até essa boca de lobo, que vai chegar na tubulação enterrada, então. Perfeito, perfeito. O Yasser tem uma dúvida também, mas é mais... Ele está perguntando se essa área de macrodrenagem, essa palestra toda foi a respeito disso. Ele disse que se abre espaço para arquitetos também, ou é específico, é uma área específica para engenheiros, ou arquitetos podem atuar nessa área? Olha, Maurício e Yasser, não é muito comum, tá, arquiteto atuar nessa área, para ser bem sincero, tá? O que é mais comum de nós termos hoje no mercado são engenheiros civis, engenheiros ambientais, né, engenheiros agrônomos e engenheiros hídricos, que algumas faculdades no Brasil formam, como é o caso da URGS, né, de Porto Alegre, né? Então, dentro desse espectro, digamos assim, de engenharia, é o que eu vejo mais na atualidade, os engenheiros atuando dentro dessa área, não só o civil, como esses outros que eu comentei. Arquiteto não é realmente comum, né, atuar dentro dessa área, tá? Bom, só colocando, Yasser, eu vou colocar minha opinião também, apesar de ser uma área, é um assunto muito específico de engenharia, esse que foi tratado hoje, mas eu posso te colocar que qualquer conhecimento que é adquirido por todos nós é muito válido, e isso você vai ter para o resto da sua vida como uma experiência. Então, mesmo que você não utilize diretamente nos seus projetos, ou na sua área, isso vai servir também para que você tenha uma base de conhecimentos que pode servir para outras finalidades, tá? Então, veja, você não precisa ser um especialista, mas é bom conhecer sobre o assunto. Tem mais uma dúvida aqui, José, é o seguinte, a delimitação das bacias, elas podem também ser feitas por softwares de geoprocessamento? Sim, elas podem ser feitas sim por geoprocessamento. Na verdade, o método mais arcaico, vamos colocar assim, né, é a nossa carta topográfica impressa, você delimitar na mão, né, que hoje em dia está ficando cada vez mais obsoleto, vamos colocar assim. Né? Não desprezando essa técnica, porque ela também é eficiente, mas hoje nós temos a tecnologia que entrou na engenharia, né, que possibilita a gente fazer o mesmo trabalho de uma forma um pouco mais eficaz, né? Então, tivemos o avanço aí do AutoCAD, Civil 3D, que também nós podemos fazer dentro dessas plataformas, a delimitação, e hoje nós temos utilizado muito ferramentas de geoprocessamento, né, as mais conhecidas hoje no mercado é o ArcGIS e o QGIS. O ArcGIS é uma ferramenta paga e o QGIS é uma ferramenta
gratuita, tá? Inclusive, no treinamento de hidrologia que eu ministro, tem um módulo específico de QGIS também. Então, lá nós conseguimos fazer o download de modelos digitais de terreno, né, através dos sites também como o IBGE, e lá nós conseguimos fazer a delimitação da bacia em poucos cliques, né? Então, nós temos a nossa área de estudo, a definição do exutório, em poucos cliques a gente consegue já definir a nossa área de contribuição, a nossa delimitação da bacia. Então, pode ser feito sim, e na prática, hoje em dia, as empresas de projeto têm utilizado bastante. Ótimo, perfeito. E uma última pergunta, como é possível encontrar todas as equações do IDF, né, de intensidade, duração e frequência? Que você colocou algumas aí, que são dezenas, né? Uhum, sim, perfeito. Essas equações, né, pegando aqui a região de São Paulo, nós temos aí diversos manuais aí do DAE, com diversas datas, mais recentes, mais antigos, que nós temos essas equações de chuvas já determinadas para que a gente consiga utilizar essas equações na prática. Pensando no território brasileiro, nós temos um software chamado Pluvio, que foi desenvolvido pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, que é um software gratuito. Você também consegue fazer o download, a instalação, e dentro do software você obtém uma quantidade razoavelmente grande de equações espalhadas aí pelo território brasileiro, tá? Existem regiões bastante remotas que nós não temos as equações de chuva, mas nós temos registros, né? Aí nós podemos utilizar métodos também estatísticos para fazer uma distribuição e chegar também nos resultados de precipitação de projeto e vazão de projeto, né? Mas, de regra, em cenários mais simplificados, acabam-se utilizando essas equações de chuva já prontas, né? Tanto no material do DAE, como também nesse software conhecido como software Pluvio, né? Desenvolvido pela Universidade de Viçosa de Minas Gerais. Ótimo, tudo bom. Bom, não temos mais perguntas até agora, né? Então, eu acho que no caso da parte didática já foi muito bem apresentada, e nesse caso aqui eu já vou agradecendo a todos os participantes, muito obrigado por todos, especialmente ao nosso amigo José Costa, pela brilhante palestra de hoje, muito didática, excelente palestra, muito boa mesmo. E eu peço a todos para permanecerem mais alguns minutos para assistirem a alguns breves vídeos institucionais do CREA, onde serão apresentadas importantes informações do nosso sistema. São rápidos, tá? São vídeos bem rápidos, e eu peço que vocês aguardem mais alguns minutos assistindo esses vídeos. Bom, José Costa, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Maurício, boa noite. Espero contá-lo novamente em alguns outros assuntos, que eu sei que você tem vários assuntos que você é especialista. Maravilha, vou ficar à disposição de vocês. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Espero que eu tenha contribuído aí com você e com os demais participantes. Grande abraço. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase
tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART,
É um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.